Quando a casa vence, a mulher desaparece. A mulher não pode viver em função da casa. Porque se ela fizer isso, a casa vai ganhar. E quando a casa ganha, não significa que a casa está mais limpa, organizada ou mais bonita. Não é isso. Significa que ela passou a ocupar um lugar grande demais dentro da sua vida. A casa deixou de ser um abrigo e virou o centro. Deixou de ser a base e virou o destino da sua vida. Deixou de servir a você e começou a consumir a sua vida. E essa inversão, ela acontece de forma silenciosa. Nenhuma mulher acorda um dia e decide assim, olha, eu vou entregar minha vida para a manutenção da casa. Não é assim que começa. Começa quando o corpo fica para depois, porque a casa precisa vir primeiro. Começa quando o seu projeto fica para depois, porque tem coisas ainda a serem resolvidas aqui. Começa quando o descanso fica para depois, porque a cabeça não consegue desligar. E aí, aos poucos, a mulher se acostuma a viver em torno do que precisa ser feito. Só que a casa sempre precisa de alguma coisa. Sempre existe algo fora do lugar, sempre existe algo para limpar, sempre existe algo para decidir. É assim a vida da mulher. É por isso que a casa vence quando a mulher tenta vencê-la pelo esforço. Porque a casa é uma tarefa infinita. Nenhuma mulher deveria construir a própria vida em torno de uma tarefa que nunca termina. A casa importa? Sim, importa. Eu não estou diminuindo isso. Uma casa sem cuidado, ela pesa. Uma casa sem ordem mínima, ela cobra. Uma casa sem estrutura transforma o dia sempre em atrito. Você olha e vê problemas em todos os lados, isso é terrível. Mas existe uma diferença enorme entre cuidar da casa e viver para a casa. Cuidar da casa é maturidade. Viver para a casa é reduzir o seu futuro. É redução do seu destino. Essa é a linha que muitas mulheres cruzam e elas nem se dão conta disso. No começo, parece, eu sou uma pessoa, uma mulher responsável, virtuosa. Depois, parece, não, eu sou necessária. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Só que mais tarde, começa a se tornar sua identidade. A mulher passa a se medir pelo estado da casa. Se a casa está em ordem, ela se sente super bem. Nossa, eu estou dominando tudo. Se a casa está bagunçada, ela sente que falhou. Se alguém chega e encontra algo fora do lugar, ela sente vergonha, como se aquilo revelasse seu valor. Mas a casa não é prova de valor. A casa é estrutura de apoio para a vida que você quer viver. Ela não deveria dizer quem você é. Ela deveria sustentar a mulher que você está se tornando. E aqui existe uma coisa muito delicada. Às vezes a mulher não vive a função da casa porque ama tanto a casa assim. Ela vive em função da casa porque a casa se tornou o território onde ela ainda sente que tem controle. Quando o corpo está difícil, a casa responde. Quando o trabalho está incerto, a casa responde. Quando a próxima fase parece grande demais, a casa responde. Por quê? Porque você arruma uma gaveta, você vê a gaveta arrumada. Você organiza a pia fica limpa. Você arruma uma prateleira, você vê tudo bonito. Veja como a recompensa ela aparece imediatamente. Então, é mais fácil fugir para as responsabilidades da casa. A casa oferece uma recompensa imediata. E isso não é ruim. O problema começa quando esse resultado imediato passa a substituir os projetos importantes da sua vida. Porque o corpo não muda em uma tarde. Uma carreira não se constrói em 15 minutos. A sua identidade não nasce porque você, eu decidi agora ser assim. Se você não trabalhar em você, se você não cuidar do seu corpo, se você não trabalhar o seu futuro, nada vai acontecer. Mas a casa não. A casa entrega a sensação rápida de que alguma coisa está sob seu controle. E se a mulher não percebe, ela começa a usar a casa como esconderijo. E um esconderijo respeitável. Porque ninguém critica uma mulher que está cuidando da casa, entende? Pelo contrário, ela parece dedicada, aquela mulher responsável, aquela mulher virtuosa, né, que a igreja e a Bíblia fala tanto, aquela mulher que dá conta. Agora, por dentro, talvez, esta mulher está usando a casa para enfrentar perguntas maiores que ela está fugindo de responder. Por exemplo, o que eu quero agora? Que corpo eu quero ter, sustentar? Que trabalho eu preciso construir para ter mais liberdade? Que conversa, de repente, que eu estou adiando? Que vida está me chamando? Mas eu continuo ocupada demais para responder. Veja como essa ocupação é uma fuga. Essas são perguntas que mudam tudo. Porque o problema nunca foi a casa. O problema é quando a casa ocupa o lugar da sua vida. Uma casa leve não é uma casa perfeita. É uma casa no lugar certo. Ela tem ordem suficiente para não roubar sua atenção o tempo todo. Ela tem fluxo suficiente para o básico funcionar. Ela tem fechamento suficiente para o dia não terminar sempre aberto. Ela não exige a mulher que sacrifica tudo para provar que merece descansar. Ela não exige que tudo esteja impecável antes que a mulher cuide de si primeiro. Porque uma casa que só funciona quando a mulher desaparece não é uma casa organizada. É uma casa sustentada pelo seu abandono. Muita mulher chama isso de responsabilidade. Mas responsabilidade sem limite, vira prisão. A casa deve te servir, não governar. Ela deve proteger seu descanso, não roubar seu descanso, percebe? Ela deve facilitar sua rotina, não transformar o básico todo dia naquela batalha diária. Ela deve liberar energia para sua vida, não consumir energia que deveria ir para o seu futuro, para cuidar de você, para investir em alguma coisa que para você é importante. Por isso, talvez, a pergunta mais prioritária que a gente pode fazer neste momento é: como eu organizo melhor a minha casa? Como eu organizo melhor a minha casa para que ela não me sugue? Essa pergunta é útil, mas ainda é pequena. A pergunta maior é: o que eu quero que a minha casa sustente?
Qual é a vida que eu quero ter? Como eu posso transformar isso? Como ela pode ser meu alicerce, minha base, minha estrutura, para eu ser a mulher que um dia que eu sonhei ser? Porque se você não responde isso, a casa vira um fim em si mesma. Você limpa por limpar, arruma por arrumar. Compra organizador para organizar coisas que talvez nem deveriam continuar ali. Entende? Mexe em canto da casa, depois em outro, sempre arrumando alguma coisa para te distrair daquilo que realmente poderia mudar a sua vida. Porque no fundo, você sabe que a vida continua te esperando. Mas quando você sabe o que a casa precisa para te sustentar, a organização que você dá para ela muda de sentido. A cozinha não precisa ser perfeita, ela precisa sustentar uma alimentação mais simples. O quarto não precisa ser cenário, precisa sustentar descanso. A rotina não precisa ser impecável, precisa sustentar uma mulher que começa o dia no comando. Percebe a diferença? A casa deixa de ser o projeto e ela vira a estrutura que protege os seus projetos. Isso é liberdade. Não a liberdade infantil de não cuidar de nada, mas a liberdade adulta, madura, de não ser consumida pelo cuidado de tudo. A casa organizada não é ponto de chegada, é condição de saída. Você organiza o básico para poder sair do básico, para ter energia para o corpo, para ter presença nas relações, para ter clareza no trabalho, para ter espaço mental para a próxima fase. Porque uma mulher não pode viver eternamente em torno da pia, do tanque, da gaveta, do mercado, da superfície, das pendências naturais da vida. Ela precisa de uma casa que funcione, mas também precisa de uma vida que avance. Então, eu quero que você observe sua casa de um jeito diferente hoje. Não com culpa, não com vergonha, não com aquela sensação de que você deveria dar conta de tudo. Observe com inteligência e pergunte-se: essa casa, ela está sustentando a mulher que eu quero me tornar? Ou ela está mantendo essa mulher ocupada demais para que ela nasça? Essa pergunta talvez incomode, mas ela pode te libertar. Porque se a casa está consumindo mais do que deveria, você não precisa odiar sua casa. Você precisa recolocá-la no lugar certo. Base, não deixando. Ela é um abrigo para você, mas ela não é uma prisão. Ela deve dar suporte, mas ela não pode substituir a sua vida. A mulher não pode viver em função da casa. Se ela fizer isso, a casa vence. Mas quando a casa volta a servir você, a mulher volta a aparecer, volta para si mesma, para o corpo, para o autocuidado, para os seus projetos, para aquilo que é importante para ela, para tomar novas decisões e boas decisões, ela volta para a própria vida. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de uma casa leve. Não uma casa perfeita, uma casa que devolve você para você mesma. Se você sente que chegou a hora de parar de viver em função da casa e começar a construir uma estrutura que sustente a vida que você quer ter, a mentoria Lumina pode ser o seu próximo passo. Não para organizar gavetas, mas para recolocar você no centro da própria vida. O link, tanto da minha mentoria quanto da comunidade Lumina, estão na descrição deste vídeo. Te vejo no próximo domingo.